Com uma saudação de boas-vindas a todos que sintonizam este nosso grupo de Conexão Bíblica nessa retomada. Tivemos uma interrupção, é normal que fazemos todo ano, em dezembro e janeiro. E agora recomeçamos. E precisamos recomeçar mesmo, porque esses assuntos que temos tratado, eles são de extrema importância para a nossa vida de cristão, né? Estamos sempre olhando para esta palavra viva, a palavra que traz um horizonte novo para cada ser humano que se converte pelo poder do nome de Jesus. E esse horizonte é eterno, ele não tem fim. E o nosso assunto chegou a um aspecto fundamental de todo esse processo, que é o Espírito Santo. Falamos dele no finzinho da última temporada, né? E agora vamos retomar, vamos rever alguns textos bíblicos que já tinham sido tratados. Mas é normal para essa retomada, para a gente sair daquele ponto e ir adiante, né? Então, antes de tudo, vamos falar do Espírito Santo, vamos entregar a nossa reunião a ele. A oração, pessoal, é extremamente importante. A oração é a nossa conexão, falando em conexão bíblica, é a nossa conexão com Deus, né? E precisamos nos acostumar com ela. Nós já tratamos uma vez do tema da oração do Pai Nosso e como ela se desdobra em todos os aspectos que envolvem oração, né? E, portanto, é um momento que nós devemos utilizar com frequência. E isso também vai ser um desfecho desse nosso assunto. Mas agora nos colocamos na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pedimos a Ele, ao nosso Deus, que por meio do Espírito Santo nos conduza, que Ele fale por mim, porque sou fraco, somos homens perecíveis, por nós mesmos o nosso destino são trevas, mas pela força que está nele, naquele primeiro homem que veio ao mundo como Filho de Deus e nos deu a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus, nós oramos. E é por este nome que pedimos, em nome de Jesus, que a palavra seja lançada, semeada nas águas deste mundo, através deste nosso método que temos usado, e ela possa produzir os frutos, possa produzir a vida, possa produzir a eternidade para aqueles que ouvem. Pedimos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá começar então, né? Nós vamos tratar de todos esses assuntos, e queria fazer uma reflexão importante, porque nós estamos falando dos cristãos, né? E o cristão precisa ter uma consciência do que é ser cristão, uma consciência importante. Isso daqui não é o nosso tema exatamente, mas é um estímulo, pessoal. É um estímulo que nós precisamos ouvir, que nós precisamos dar importância, né? É algo que vai nos empurrando, porque a gente começa a ter consciência de tudo que Deus fez por nós, né? Então, por causa daquilo que Jesus fez, todos nós cristãos temos responsabilidade por nós mesmos e pela comunidade dos cristãos, que se chama igreja. Eu não trato de uma denominação específica. Eu estou falando de todos os cristãos, né? E uma coisa importante que acontece, o nosso tempo é um tempo de corrosão, é um tempo de trevas se estabelecendo. Isso está previsto nas Escrituras, né? É um tempo que vai crescente nesse sentido ao longo de toda a história da humanidade, né? Mas existe nessas trevas, nesse amortecimento, nessa letargia que vai se estabelecendo, estou falando da comunidade cristã, né? Ela vai se estabelecendo, existe uma tendência, a tendência a ser cristão rotineiro, né? E é disso que eu queria tratar um pouquinho antes de nós começarmos ao nosso assunto. O cristão
começa a se conformar em ter uma atividade, ele acha que é importante, ele é cristão, ele crê em Jesus, ter uma atividade rotineira com relação a Deus, né? E isso pode ser ir ao culto, à missa, toda semana, ou mesmo que seja todos os dias, aqueles mais fiéis à questão da organização cristã, né? Todos os dias, e aquilo começa a ser uma coisa que o coloca num diferencial em relação aos outros, né? Mas, olha, o nosso alerta, aquele estímulo que eu queria dar, não se conforme com isso. A rotina é uma coisa perigosa para nós. Ela vai colocando dentro de nós um sentimento de justiça, que não é a verdade. O processo do cristianismo é vida, e vida é um crescimento. Enquanto houver crescimento, existe vida. Enquanto estiver parado, Jesus deixou claro, né? Aquele que me segue não tem onde reclinar a cabeça, não pode parar. E fazer uma coisa rotineira, no fundo, aquilo vai virando como que algo que se estaciona ali, né? Então, nós precisamos estar atentos para não ficarmos numa rotina, né? E para não ficarmos numa rotina, nós temos os recursos. Nós temos o Espírito Santo, temos a Palavra de Deus, e nós devemos, sim, participar das reuniões, tudo, mas em todos estes lugares, nós precisamos estar extraindo coisas novas. Extraindo porque o nosso objetivo é enorme. O nosso objetivo é ser como Jesus era, e como Jesus é, e ele é como o Pai é. Então é um processo, um filho querendo crescer, ser igual ao Pai. Isso deve ser o centro do nosso propósito, né? Mas para irmos nesse caminho, a Bíblia mesmo, Jesus mesmo falou: sem mim nada podeis fazer. Esse propósito é grande demais, é enorme demais. E nós precisávamos de algo. Nós precisamos da sabedoria. E é por isso que a gente vai retomar esse assunto, falando da sabedoria. Porque ela se revela como um ser importantíssimo para nós, né? E ela foi tratada em toda a Bíblia. Como eu disse, a rotina, ela tem virtudes, porque a gente por exemplo, a nossa leitura da Bíblia deveria ser diária, mas devemos fazê-la sempre querendo extrair algo, não para cumprir um tempo separado para Deus e depois eu estou livre, posso ir para este mundo, né? Então, essa situação de rotina é grave. É grave porque a gente vê a maioria dos cristãos assim. E às vezes a rotina é bem simplesinha. É ir numa missa ou num culto uma vez por semana e saiu dali, andar na sua própria justiça, andar por aquele que ele acha que é certo, e, portanto, ele se sente justificado desta forma. Cuidado, eu disse, o nosso propósito não é esse, é crescer, é vida. Essa vida precisa estar produzindo coisas novas. Precisamos estar extraindo sempre algo novo para nós que nos aproxima desse Deus. E ele é grandioso, e é por isso que a gente vai passar por esses textos que estão repetidamente, como a gente já fez anteriormente. Salomão foi um homem, numa aliança, que é a aliança anterior à nossa. O mundo todo, ele já esteve sem nenhuma aliança com Deus. Foi logo após o pecado. Deus, a Bíblia diz, Deus deixou as nações, a humanidade, assim, aqueles que nasceram de Adão, entregues à sua própria decisão. Isso realmente aconteceu quando o homem tomou conhecimento do bem e do mal. Deus deixou. E qual foi o resultado? O resultado foi a deterioração a um ponto tal que veio o dilúvio. E depois disso, então, daquele que foi o único justo encontrado depois desse período, que foi Noé,
da sua descendência vem Abraão, então Deus se relaciona com o homem a partir daí, por meio de uma aliança, que foi a primeira aliança, a aliança com um povo, a descendência de Abraão, que se chamaria Israel, né? Aquele que luta com Deus, é o significado desse nome. E esse povo, então, é um exemplo para nós. Nós vamos ver que ele traz exemplos de muitas coisas, porque a nova e eterna aliança, aquela que era o objetivo de Deus, se cumpriu em Cristo, né? Então, nós vamos ver agora que Salomão era um homem dessa aliança antiga, né? Mas a gente tem que extrair o que está lá e que é importante para nós. E ele escreveu coisas que são importantíssimas para nós. E veja, ele não tinha o mesmo recurso. Ele já tinha aquele recurso do espírito, dessa sabedoria em medida, né? Mas não tinha como está agora à nossa disposição. Daí a nossa responsabilidade maior, né? Responsabilidade, como eu disse no comecinho dessa reunião aqui, não só conosco, mas também com a instituição. Aliás, nós vamos tratar disso, né? Sabedoria 6:22 fala o seguinte: mas eu vou dizer o que é a sabedoria, como ela nasceu, não vos esconderei seus mistérios, mas investigá-la-ei até a sua mais remota origem. Porei luz ao que dela pode ser conhecido e não me afastarei da verdade. Olha que frase, precisa estar bem convicto para trazer uma frase dessa. E ele era um homem daquela aliança antiga, hein? E ele se dispôs a dizer, não, eu vou ensinar vocês o que é a sabedoria, vou falar até como ela nasceu, e não esconderei os seus mistérios. Ele estava firmado numa convicção muito grande, né? Vamos ler o que ele falou na sequência, né? O livro de sabedoria, você pode ler ele todo. Todo ele vai trazendo ensinamentos que depois têm que ser filtrados pela pelas revelações da nova aliança, e aí então eles vão crescendo em luz. Mas é importante ver alguns aspectos que foram separados aqui, tá? Ele vai falar o que é a sabedoria. Nós vamos ler agora na sequência. E ele afirma novamente coisas que o levam a uma condição de convicção muito grande. Tudo que está escondido, tudo que está aparente, eu conheço. Ele falou isso por ele mesmo, tá? Eu conheço, porque foi a sabedoria criadora de todas as coisas que me ensinou. Então ele tinha convicção. Eu até acho que ele não estava falando que ele sabia tudo, explicar tudo que está na criação. Mas ele tinha a convicção de que a sabedoria estando com ele poderia, em qualquer situação, encontrar o que estava escondido ali dentro. Ele sabia disso. Há nela, com efeito, um espírito inteligência. Então, inteligência é uma coisa da sabedoria. Ela não é a sabedoria. Nem todos os inteligentes têm sabedoria, mas ela está contida na sabedoria. Ela é santa, é separada, é uma coisa que não tem paralelo. É única, portanto. Múltipla, ela se divide, ela pode estar em muitos lugares e em muitos seres, né? A partir de certas condições, né? Então, há nela um espírito inteligente, santo, único e múltiplo. Sutil, móvel, penetrante, puro, claro, inofensivo, inclinado ao bem, agudo, livre, benéfico, benévolo, estável, seguro, livre de inquietação, que pode tudo e cuida de tudo, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Mais ágil que todo movimento é a sabedoria. Ela atravessa e penetra tudo, graças à sua pureza. Ela é tão pura que ela filtra, ela passa por tudo. Ela é um sopro do poder de Deus. Vamos parar aqui um pouquinho e refletir sobre isso. É muito grande essa descrição, né? É algo assim que fica difícil de você dar sentido para todas essas coisas, mas olhando no todo,
você vê que é algo extraordinário. Eu faço uma pergunta para você que está ouvindo. Você imagina, pode se imaginar diante de algo assim? Como que você se sentiria? Algo que é penetrante, que é totalmente estável, totalmente presença do que é bom, do que é benéfico, benévolo, e é capaz de penetrar tudo, passar por tudo, com uma agilidade enorme. Eu diria assim, foi como, por exemplo, Jó se sentiu quando Deus se mostrou a ele. E ele se sentiu totalmente pequeno, frágil, cheio de erros que ali ficavam salientados de uma maneira grande. Né? A sabedoria salienta tudo. Ela penetra tudo, ela é móvel, pura, claro. E ela tem um aspecto, é inofensiva. Ela não ofende, esse aspecto é importante. Nós vamos ver que ele, para nós, é um ponto delicado. É aí que às vezes a gente cai. Ela é inofensiva não no sentido de que ela não consegue nada, né? O inofensivo não é capaz de fazer as coisas. É inofensivo no sentido de não ofender de forma alguma, porque ela é totalmente justa. E não ofendendo, ela vai requerer uma reciprocidade, né, da nossa parte. Para todas as coisas, sendo tudo. Imagina quando Adão, por exemplo, compareceu diante de Deus, que ele se sentiu nu. É exatamente o que a gente se sentiria estando diante desse espírito inteligente, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, se ele se manifestasse claramente diante de nós. Né? Então, isso ele vai descrevendo a sabedoria assim e continua. Né? É uma irradiação límpida da glória do Todo-Poderoso. Assim, mancha nenhuma pode insinuar-se nela. Ela é uma efusão da luz eterna, um espelho sem mancha da atividade de Deus. Ela revela totalmente Deus e uma imagem de sua bondade. Embora única, tudo pode, imutável em si mesma, ela é imutável porque é perfeita, a perfeição não se transforma, a perfeição chegou ao limite máximo. Mas ela é capaz de renovar todas as coisas. Ela se derrama de geração em geração nas almas santas, aquelas que se separam em atenção àquilo que é luz, né? E formam os amigos e intérpretes de Deus. Então, para interpretar as coisas de Deus, necessitamos da sabedoria. Precisamos dela e precisamos valorizar isso, né? Porque Deus somente ama quem vive com a sabedoria. Então, o amor de Deus está estendido a estes, né? É ela, com efeito, mais bela que o sol, ultrapassa o conjunto dos astros. Comparada à luz, ela se sobreeleva, ela é mais que a luz. Porque a luz pode ser absorvida pelas trevas, né? A luz sucede à noite, enquanto que contra a sabedoria o mal não prevalece. Não tem mal nela. O mal não está nela. É por isso que estar diante dela era algo que temido na antiga aliança. Né? Por quê? Porque aquele que via Deus, estava claro entre eles que cairia morto, porque o mal estava dentro de nós. Ele entrou em nós por causa do pecado. E até que alguém pagasse esse preço, ninguém poderia comparecer diante de Deus. Né? Então, essa ciência de Salomão, como que ele obteve isso? Né? Vamos vendo aqui. Ele vai falar da origem da sabedoria. Olha só. Ela estende seu vigor de uma extremidade do mundo à outra e governa todas as coisas com felicidade. A felicidade está na sabedoria. Em tudo que ela fez, existia algo muito bom, como está escrito na criação, no Gênesis. Inclusive a liberdade, para até negá-la, que é o que foi dado à humanidade. Né? Mas todas essas coisas eram dentro de uma perfeita justiça. Né? Ela estende seu vigor de uma extremidade do mundo ao outro e governa todas as coisas com felicidade. E aí Salomão fala por que ele tinha essa convicção.
eu a amei e procurei desde a minha juventude. Por isso que eu falo, pessoal, não pode entrar em rotina, precisa ter essa busca, essa sede contínua. Esforcei-me por tê-la por esposa e me enamorei dos seus encantos. Ela mostra a nobreza de sua origem em conviver com Deus. Ele falou que ia dizer da origem da sabedoria. A origem da sabedoria é que ela convive com Deus, ela está intimamente ligada a Deus, ela nasce com Deus, ela é amada pelo Senhor de todas as coisas e é iniciada na ciência de Deus. A onisciência de Deus é a sabedoria, ele sabe tudo. A onisciência é aquela situação que está só em Deus, de saber tudo de antemão, né? E isso, a sabedoria iniciou-se aí. E por sua escolha decide suas obras. Você vê que ela estava em toda a criação. Então a sabedoria está aí. As coisas que o homem descobre, que vai vendo, que ele acha que é o máximo, é só um pedacinho da sabedoria que criou todas as coisas. Os textos vão falar isto. Bom, o homem, ele busca riquezas. Riquezas porque a riqueza é algo bom. A riqueza é algo que traz fartura, traz satisfação, traz desejos realizados, né? Mas nós não conhecemos nada da verdadeira riqueza, precisamos reconhecer. Uma coisa é certa, Salomão queria, né? E precisa querer essa verdadeira riqueza, que é a sabedoria. E Salomão explica isso nesse texto. Se a riqueza é um bem desejável na vida, ele afirma, a riqueza é desejável, os homens querem ter recursos, né? O que há de mais rico que a sabedoria que tudo criou? Ela criou todas as coisas, não tem nada que possa ser mais rico do que ela. Se a inteligência do homem consegue operar, o que então mais que a sabedoria que é artífice dos seres? E se alguém ama a justiça, seus trabalhos são virtudes. Ela ensina a temperança e a prudência. Olha aqui, dois aspectos importantes do cristão. Temperança e prudência. Temperança é aquele equilíbrio, moderação, não ir para excessos. Não existe, pessoal, perfeição demais. A perfeição tem o ponto certo. Se acrescentar, está imperfeito. Se tirar, está imperfeito. Portanto, a temperança é o ponto de total equilíbrio. Ela ensina essa temperança para todas as coisas, desde as pequenas, né? E a prudência. Prudência é aquilo lá. Eu preciso estar atento. Aquilo que parece verdade quase sempre não é, pessoal. Quase sempre é um engano. Então eu preciso julgar. Mesmo as coisas, pregações que nós ouvimos, você tem que julgar, você tem que formar a sua opinião, né? A justiça, ela ensina a justiça. E a força, aquilo que dá condições de alcançar todas estas coisas que ela mesmo concebeu, né? Não há ninguém que seja mais útil aos homens na vida. Se alguém deseja uma vasta ciência, ela sabe o passado e conjectura o futuro, conhece as sutilezas da oratória, resolve os enigmas, prevê os sinais e prodígios e o que tem de acontecer no decurso das idades e dos tempos. Bom, estamos tendo aí uma descrição enorme da sabedoria. Mas agora vem a frase, né? Nós já falamos dela. A sabedoria e o Espírito Santo. A sabedoria é o Espírito Santo, tá? Então o Espírito Santo é a sabedoria de Deus, tá? Ele é um com Deus e é um com o Filho e ele é o Espírito de Deus, tá? Sabedoria é o Espírito Santo. Isso está escrito? Salomão mesmo já falou isso lá em Sabedoria 9:13. E ele afirma o seguinte, ele falou como ele obteve sabedoria, como ele procurou, como ele buscou, né? E aqui está o momento, ele descreve rapidamente como ele adquiriu isso por meio desta oração. Que homem, pois, pode conhecer os desígnios de Deus e penetrar nas determinações do Senhor? Ele olhou para si mesmo aí, né, e disse, tímidos são os pensamentos dos mortais e incertas nossas concepções. E aqui já tinha uma sabedoria na próxima frase, porque o corpo corruptível
torna pesada a alma e a morada terrestre oprime o espírito carregado de cuidados. Essa é uma frase enorme, pessoal. É uma frase que Jesus falou de outras formas várias vezes, quando disse que a gente não podia conseguir as coisas por nós mesmos, porque nós precisávamos nascer do Espírito. O nosso espírito no pecado, ele é carregado de cuidados. Ele entrou num processo de corrupção. Esse espírito guarda valores errados. O espírito é o lugar dos valores. E esses valores errados exigem cuidado, torna nossas decisões difíceis. Não sabemos escolher o correto, né? Por isso torna pesada a alma, o lugar de decisão, né? E a morada terrestre, esse corpo nosso, oprime o espírito carregado, ele fica cheio de cuidados. Nós temos medo disso, medo daquilo, ansiedade por causa disso, desejo daquilo. O corpo fica pedindo e o espírito se envolve, né? E aí, essa consciência Salomão já teve. Mal podemos compreender o que está sobre a terra. Dificilmente encontramos o que temos ao alcance da mão. Estamos aí fazendo esforço até hoje. Já chegamos em grandes coisas, a Torre de Babel já cresceu bastante, estamos chegando perto do céu, né? Mas estamos longe, pessoal, né? Quem, portanto, pode descobrir o que se passa no céu? Quem conhece vossas intenções? Aí ele está falando para Deus, está orando. Se vós não lhe dais a sabedoria, e se do mais alto dos céus vós não lhe enviais vosso Espírito Santo? Essa é a pergunta que Salomão registrou diante de Deus em oração. Assim se tornaram direitas as veredas dos que estão na terra, e os homens aprenderam as coisas que vos agradam, e pela sabedoria foram salvos. Veja só, então esse Espírito Santo na terra é um recurso extraordinário que permite que as nossas veredas se tornem direitas e que aprendamos as coisas que agradam. E é por meio dele que nós podemos alcançar esta salvação conquistada em Cristo Jesus. Como que acontece isso? Não é automático. Aqui uma outra coisa que eu preciso falar, não é automático. Você não se converteu, creu em Jesus Cristo e está tudo resolvido, né? Está mesmo. Em potencial. Existe um poder, esse poder todo aí está em você que crê, se você crê realmente. O Espírito de Deus está em você. Mas esse poder todo tem que operar, né? Então, como isso acontece? Olha, eu cada vez mais fico entusiasmado com aquele livro lá, a Bíblia. Não preciso de mais nada, pessoal. Nada. Ali está tudo. E não tem uma palavrinha na Bíblia, nenhuma, que deve ser desprezada. Não estou falando de traduções erradas, de traduções deturpadas, estou falando da Bíblia mesmo, tá? Aquela que registra as palavras que Deus determinou que se permanecessem até a sua vinda, a tua segunda vinda. Então, essa Bíblia, ela é um todo, e esse todo é totalmente coerente. Existem coisas que quando a gente lê pela primeira vez lá do Velho Testamento parecem absurdas, mas todas elas têm um sentido. Nós já temos visto isso, temos estudado naquele estudo que fazemos, denominado o fariseu, temos estudado mesmo aqui, nesse que nós fazemos de ensino, cada vez mais buscando entender e confirmar todas as coisas, né? Então, a Bíblia como um todo, ela é um potencial enorme de nos levar por um caminho de justiça, da verdade que é Cristo, tá? É um potencial enorme e você tem condições dali de encontrar, lógico, com o auxílio daquele que foi dado para nós, que é o Espírito Santo, as respostas para todas as coisas, né? A história de Israel como nação, veja essa revelação é importante para nós. Está aí na tela, está fácil. Olha aí. A história de Israel como nação tem paralelos reveladores para a vida do cristão.
No comecinho da nossa reunião, eu falei cuidado com as rotinas. Israel várias vezes virou uma rotina. Várias vezes sofreu com isso. A história de Israel como nação tem paralelos reveladores para a vida do cristão. Por isso o Velho Testamento é tão importante. Guarda isso aqui. Israel como nação representa um cristão, cada cristão da nova aliança. Israel como nação tinha um rei, e cada cristão tem um rei, que é a própria alma, o lugar da decisão, o lugar que toma as decisões. Israel como nação tinha a palavra de Deus revelada. Por quem? Por todos os homens? Não, pelos profetas. Porque ele estava em aliança com Deus. E a vinda do Espírito era em medida, era dado só para os profetas. Jesus ainda não tinha justificado a vinda do Espírito Santo para todos. O que justificava o Espírito Santo em Israel foi o gesto de Abraão de oferecer o filho para Deus. Ele ofereceu uma vida para Deus e Deus deu o Espírito Santo para dar essa condição temporária em que o Espírito Santo falava por alguns, né? Então, a história de Israel vai nos ensinando. Várias vezes Israel cresceu, teve força, teve poder, dependendo do rei. E várias vezes falhou, quando foi se acomodando, acompanhando as coisas das outras nações. Então você vai vendo que isso tudo acontece com o cristão. E é por isso que eu chamei a atenção no começo desse nosso estudo. Cuidado com as rotinas. O mundo é esperto, ele não é bobo. O mundo está na mão do inimigo, Satanás. E ele sabe como convencer. Enquanto que o Espírito de Deus vem para nos convencer da verdade, ele vem para nos enganar. E o processo dele é esse. Levar a pessoa a estar parada, sentada à beira do caminho, ele vem e destrói, tá? Então a história de Israel tem paralelos importantes para nós, né? Nós vamos ver que a primeira coisa que Deus fez, então, quando Israel começou a se estabelecer como nação, foi dar a ordem de construir um templo. Porque esse templo seria o lugar onde a aliança estaria definida. E era, portanto, um lugar palpável, visível, de pedra, que se levantava, cercado, com todos os aspectos descritos detalhadamente para conter ali a Arca da Aliança, que estabelecia aquela velha aliança, tá? Então, a história da nação de Israel, os seus altos e baixos, trazem ensinamento importante para... Você está vendo como não podemos parar? Temos que estar olhando as duas coisas, a história de Israel, o Novo Testamento, porque nós estamos no meio disso e temos que aproveitar estas coisas que estão ali como ensinamento para nós, tá? Vamos ver como que eles construíram aquele templo. É um exercíciozinho, a gente já falou disso, tá? Estamos repetindo, mas é importante, né? Como que Deus, logo durante o segundo reinado, o primeiro reinado foi de Saul, e Saul caiu, já foi o primeiro rei que caiu, né? Caiu, quando eu digo caiu, não que o reinado dele não durou, ele reinou 40 anos, tudo mais, mas ele se desviou de Deus, tá? E isso Deus respeita, né? Então veio Davi, né? A profecia de Natã para Davi foi a profecia que estabeleceu a necessidade de construir o templo. Era o comecinho, era o segundo reinado, né? Comecinho não, já tinha passado os tempos de Abraão, o tempo de Moisés levando o povo saindo do Egito, através do deserto, a entrada na terra, a conquista da terra, tudo isso tinha acontecido. Tudo isso era uma etapa, né, de estabelecimento do reino de Israel. E agora, no segundo reinado, então, veio essa profecia para Davi, que era o segundo rei, né? Davi, que a Escritura diz, era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha este apego pela palavra de Deus, pela aliança que foi estabelecida com Abraão. E ele acreditava firmemente na presença de Deus no meio de Israel,
né? Era a condição daquela aliança. Hoje Deus está em cada cristão, lá estava no meio do povo, né? A profecia de Natã para Davi, está em Crônicas 17. Quando os teus dias se acabarem e tiveres ido juntar-te a teus pais, levantarei tua posteridade após ti, num de teus filhos firmarei o meu reino. Aqui Deus está transmitindo por meio do profeta Natã para Davi uma profecia. Profecia é algo que está por acontecer lá na frente, né? Então ele está dizendo que ele ia firmar o reino de Davi num de seus filhos. Uma coisa que a gente aprende na Bíblia é que as profecias elas se cumprem às vezes em estágios. É muito comum, é bom de ver isso, porque a gente vai entender que algumas coisas se cumpriram na condição da velha aliança e se cumpririam definitivamente, profecias mesmo, na nova aliança. É por isso que se você olhar o Novo Testamento, as leituras dos apóstolos, né, das cartas dos apóstolos, todos esses livros do Novo Testamento, eles sempre estão fazendo referências a profecias do Velho Testamento, que vieram para aquele povo e que se cumpriram depois num novo estágio na nova aliança, né? Porque aquela palavra é uma palavra que vale, é uma palavra pesada, é uma palavra de vida, né? Então, aqui Deus estava fazendo uma profecia, transmitindo essa profecia para Davi através de Natã. E Natã disse para Davi: esse seu filho, que vem depois de ti, é ele que me construirá uma casa, e eu firmarei o seu trono para sempre. Esse seu trono para sempre não se cumpriu com Salomão. Salomão reinou até o fim, né? Reinou até o fim da sua vida, mas o trono dele continuou até determinado tempo. Em Israel, o trono de Israel continuou, mas ele só se cumpriu mesmo essa parte da profecia em Cristo. O trono, então, foi estabelecido como Jesus como filho de Davi e filho de Deus. Esse é o trono que é eterno. Então, mas a casa que tinha que se constituir estava sendo dada a ordem para Davi, para transmitir ao seu filho, que viria. Serei para ele um pai, é Deus falando que seria para esse filho de Davi um pai, e ele seria para mim um filho. Vale para Salomão, vale para Jesus. E nunca retirarei dele o meu favor, como retirei daquele que reinou antes de ti, que foi Saul. Eu estabelecerei na minha casa e no meu reino para sempre. Isso se cumpriu em Davi, e não em Salomão. E seu trono será firme em Jesus, e não em Salomão. E seu trono será firme por todos os séculos. Natã referiu a Davi todas essas palavras que tinha ouvido em visão. Então está dado aí, a ordem era construir um templo. Aquilo seria o sinal da presença de Deus no meio de Israel. Estaria ali a Arca da Aliança, o sinal da aliança que deveria estar diante dos judeus, e que teria toda uma série, um ritual, e cada coisa do ritual tem um sentido para nós, né? Se cumpria lá e se cumpre num nível superior para nós, né? Bom, para construir esse templo tem alguns aspectos, tem alguns aspectos interessantes, tá? Antes, por que não construiu o templo antes de Davi? Porque ainda o plano de Deus, que era uma ordem dada desde que Josué entrou na Terra Prometida, depois que que Moisés trouxe o povo. Então, aquele que ficou ali como juiz, o primeiro juiz de Israel, que ocupava o lugar de um rei, desde que entrou, né, em Israel, Deus foi tratando com esse povo, né, e ele tinha uma ordem: conquistar aquela terra, tirar tudo que era contrário a Deus daquela terra. Ali era uma ordem taxativa, não tinha misericórdia, tá? Tinha que limpar. É como a gente com relação ao pecado, não tem misericórdia com o pecado. Olha que coitadinho, ele é tão bonitinho, né? Não, tinha que tirar tudo. Então aquela figura da conquista da terra acontece em nós.
Mas alguém tinha que fazer a limpeza. Por isso que o templo foi construído num determinado momento. Davi preparou os recursos e Salomão edificou o templo. Mas essas duas situações são ensinamentos para nós. Eu disse que a história de Israel é ensinamento para nós. Davi teve muitas lutas e venceu todas. Limpou. Ele cumpriu o que Deus tinha dado a ordem, desde de Josué para os juízes todos, esse trabalho de limpar toda a terra, né? Dos povos que eram os povos pagãos, tá? Remover tudo. E teve muitas lutas e vitórias, né? Mas não foi ele que construiu o templo, foi Salomão. Aqui tem um ensinamento. Salomão significa, vem do termo shalom, né? Esse nome, que significa paz ou pacífico, né? E era um rei que, quando ele foi reinar, por causa de Davi, a paz estava estabelecida. Israel estava em tranquilidade, né? A construção, aí o ensinamento, a construção do templo acontece na paz, né? Mas vamos ver, além dessa situação de paz, que é necessária para a edificação do templo, ele precisa de um modelo, né? Vamos ver aí a questão do modelo, está em Crônicas 28. Aí foi Davi que deixou para também, além de ter preparado o ambiente para ele construir o templo, Davi ainda deixou todos esses modelos. Olha o que diz o texto. Tudo isso, disse Davi, todos os modelos destas obras, foi o Senhor que me ensinou por um escrito de sua mão. Ele recebeu, então, uma instrução detalhada para fazer aquele templo, que depois Salomão vai construir e que a Bíblia registra detalhe por detalhe. Todos os modelos dessa foi o Senhor que me ensinou por um escrito de sua mão. Então você vê que isso foi estabelecido direitinho, tem uma razão para cada aspecto do templo. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajosamente mete mãos à obra. Por isso não pode parar, pessoal. Tem que ser forte e corajoso, né? Não temas nada e não te amedrontes. Olha a importância da paz. Tem que estar na paz. Pois o Senhor, Deus, meu Deus, estará contigo. E ele não te desamparará, nem te abandonará, até que tenhas acabado tudo o que deve fazer para o serviço do templo. Então está vendo aí? Tinha um modelo bem definido e a ordem de fazer e não parar até concluir. Bom, o recurso mais importante, nós já vimos, e já tínhamos tratado disso na temporada anterior, mas foi essa oração de Salomão. Ora, vós me escolhestes para ser rei de vosso povo. Então Salomão está falando para Deus, né? Ser do vosso povo e juiz dos vossos filhos e filhas. Vós me ordenastes construir um templo na vossa montanha santa e um altar na cidade que habitais, imagem da sagrada habitação que preparastes desde o princípio. Mas ao lado de vós está a sabedoria, que conhece vossas obras. Ela estava presente quando fizestes o mundo. Ela sabe o que vos é agradável e o que se conforma às vossas ordens. Então, eu preciso dessa sabedoria. Ele queria a sabedoria, né? Então, ele continua a oração. Fazei-a, pois, descer do vosso santo céu e enviai-a do trono de vossa glória, para que junto de mim tome parte nos meus trabalhos, para que eu saiba o que vos agrada. Olha o recurso que precisa ter para construir o templo. Com efeito, ela sabe e conhece todas as coisas, e prudentemente, com a prudência, aprendendo a julgar, a avaliar, a dar cada passo no lugar certo, prudentemente guiará os meus passos, e me protegerá no brilho da sua glória. Assim minhas obras vos serão agradáveis. Governarei vosso povo com justiça, serei digno do trono de meu Pai. Que homem, pois, conhece os desígnios de Deus? E pode penetrar nas determinações do Senhor? Então você vê que Salomão tinha plena consciência que ele precisava desta sabedoria, né? Bom, pessoal, agora vem a bomba para o nosso lado.
né? Porque essa ordem foi dada para Davi, e depois Salomão assumiu construir o templo, teve que tomar todos esses cuidados, né, de buscar a sabedoria, de valorizá-la acima de tudo, né? Pois bem, você, eu, estou falando de mim mesmo aí, todos nós recebemos a mesma missão: edificar o templo. Por que templo? Porque, pessoal, você agora é o templo. Nós temos agora um templo singular, está escrito aí embaixo, ó, singular e múltiplo. Singular é o seu próprio corpo, porque o Espírito Santo agora está dentro de nós. Essa consciência me dá uma dor de saber que a maioria dos cristãos não percebe isso. O Espírito Santo está lá, mas ele é inofensivo, ele é silencioso, ele não age se você não tomar essa decisão, essa consciência disso. Então, você é o templo. Mas, ao mesmo tempo, os cristãos formam um templo para o mundo, no meio do mundo, que são as comunidades cristãs. Ao mesmo tempo, temos isso. E nós temos responsabilidades sobre os dois. Lá em Coríntios 3, ó, que está aí na tela, versículo 14, vai falar dessa nossa responsabilidade. Todos nós recebemos essa mesma missão, edificar o templo. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira pelo fogo, através do fogo. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí, ó, você é o templo agora. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e isto sois vós. Então, Paulo ensinou direitinho lá aos Coríntios, né? Temos um templo, somos parte desse templo. Bom, precisamos construir, né? Essa construção, como é que ela se processa, né? Nós também precisamos de todas estas coisas que Salomão pediu. Nós precisamos saber o que agrada a Deus, porque tanto no templo individual, a natureza de Cristo precisa se estabelecer, como no templo que dá testemunho para o mundo, que é a comunidade cristã, seja ela qual denominação for, ela precisa ter um testemunho para o mundo, né? Então, edificar tanto a igreja quanto edificar cada cristão individualmente é algo que requer atenção. Toda atenção, porque o recurso está dado, né? Esse recurso está oferecido a nós. Nós precisamos estar atentos a ele, ao que ele fala. Como que a gente estimula isso? Vai precisar tratar disso primeiro no singular, individualmente, para depois atingir o conjunto dos cristãos. E esse é um processo que vai acontecendo. Nós vamos falar disso, né? Salomão pediu a sabedoria e nós recebemos, né? Todos nós recebemos a mesma missão e agora o modelo para edificar o templo. Qual é o nosso modelo? Nós temos esse modelo? Vamos fazer a pergunta certa, né? Nós temos esse modelo, pessoal. Esse modelo é o próprio Jesus. E Jesus é o quê? É tudo aquilo que está contido nesse livro que você tem, a Bíblia. Ele é o verbo de Deus desde a criação até a segunda vinda e consumação dos tempos e a Jerusalém celeste, tá? Então, este modelo é Jesus Cristo, o verbo, né? E o recurso? O recurso é o Espírito Santo. Então, nós temos duas coisas, não tem mais desculpa para nós, né? O recurso, a sabedoria, é o Espírito Santo e a sabedoria para edificarmos o templo. O primeiro dom que a gente recebe do Espírito é o dom de línguas. E aqui é que eu acho que tem uma revelação para nós. Uma revelação que já está lá escrita, com todas as letras, está falado muitas vezes. Nós vamos passar por ela. Mas que tem ficado naquele esquema de apostasia, vai ficando ali meio que de lado, né? E nós vamos ver a potencialidade que tem este recurso, tá?
esse primeiro dom do Espírito. Bom, mas vamos ver como aconteceu isso, né? É o que está descrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que nós vamos ler aqui. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Então tem características do Espírito, pessoal, que são interessantes, né? O ruído, como que de uma tempestade chegando, né? O ruído de fontes de água, o ruído do vento, são figuras relativas ao Espírito. O vento é comparado ao Espírito, uma fonte de água viva é comparado ao Espírito, né? Então, esses aspectos, eles revelam, você viu aquela descrição do Espírito enorme que Salomão fez? É como uma tendência, como algo que brota, né? Então, de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam. E apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Então vamos falar um pouquinho do fogo. Fogo também é uma figura muito relacionada com o Espírito. Não o fogo da destruição, mas o fogo da purificação. Você vê que os metais nobres são purificados com o fogo, né? Para separar impurezas, precisa do fogo. Também é atributo do Espírito, essa separação, né, das impurezas. Assim como a inclinação, a tendência, o vento indicando direção. E assim como um outro aspecto que nós vamos ver, que é a questão da palavra, né? Então, a questão da palavra vai estar no versículo 3. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas. Olha só o que apareceu, uma espécie de línguas de fogo de purificação, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Quando a gente fala dom de línguas, é por causa disso. É lógico que também a partir dali, aconteceu algo relacionado com a língua, né? Mas olha, essas línguas de fogo já estavam dando testemunho que ia acontecer isso, tá? Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, esse evento, ele é cheio de símbolos extraordinários. E que o cristão tem que valorizar isso aí, porque, Jesus chegou a falar claramente: convém a vós que eu vá, porque se eu não for, não virá o Espírito Santo. Ele não pode entrar na terra. Por causa de quê? Que ele não tem poder para isso? Tem, mas porque a justiça de Deus requeria que, se o Espírito Santo entrasse na terra, todo pecado, ele não tem comunhão com o pecado. Então os homens pereceriam. Por isso Jesus pagou o preço do nosso pecado, para que o Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo entrasse. Jesus morreu por isso. Se fez homem, tomou a condição de cada um de nós e morreu. Então, a partir daí, o Espírito Santo pode estar no homem pecador, aquele que crê, em condições de ajudá-los nessa edificação que é a remoção do pecado, que é remover todos as tendências anteriores da nossa natureza, né? Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então nós estamos vendo aí todos esses aspectos do Espírito Santo. Eles são figuras importantes para nós, né? E o primeiro dom é o dom de línguas. E Pedro, no livro de Atos, né, falou sobre isso. E ele citou profecia do Antigo Testamento. Uma profecia do Antigo Testamento que dizia o seguinte: acontecerá nos últimos dias. Então a nova aliança é, aos olhos de Deus, como a última aliança. Não tem outra depois dessa, né? Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito
Agora não para alguns homens que falavam em nome de Deus no meio de uma nação em aliança com Deus. Não, não vai mais ser assim. Derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo. Todo ser vivo que quiser, para querer, precisa tomar uma decisão, né? Então derramarei do meu Espírito agora sem exceção. Aquele que quiser, que estender a mão, recebe. E profetizarão os vossos filhos e vossas filhas. O que é profetizar? É falar em nome de Deus. Era o que os profetas faziam na velha aliança. Agora, qualquer ser vivo pode, desde que ele esteja na nova e eterna aliança, que ele esteja em Jesus Cristo. Os vossos jovens terão visões, os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei naqueles dias do meu Espírito e profetizarão. Tá? Esse profetizarão é falar em nome de Deus. E nós vamos aprender bastante sobre isso, porque tem dois jeitos de se profetizar. Um é a profecia propriamente dita, essa que foi registrada nas Escrituras e que traz os ensinamentos de Deus que nos esclarecem. E o outro jeito é profetizar com a língua de Deus, com a língua dos anjos, que é o dom de línguas. Quando os profetas oravam no alto dos montes, eles oravam em línguas estranhas, ninguém entendia o que eles falavam. Saul chegou a orar em línguas estranhas, nós falamos sobre isso na temporada anterior, né? Mas é uma coisa que não é para o entendimento, né? Agora, está relacionado com a profecia, que é Deus falando também, e que é feita em nome de Deus. Para ser feita em nome de Deus, tem que ter o entendimento sobre aquilo. Tá? Então, acontecerá nos últimos dias que derramarei sobre os meus servos e minhas servas o meu Espírito e profetizarão. E o profetizar é as duas coisas, a oração no Espírito e a oração com entendimento. Bom, hoje nós vamos chegar até aqui. Esse tema vai se estender, é um tema importante para nós. Vai se estender, eu acredito aí que até em 3 ou máximo 4 reuniões nossas. Mas ele traz coisas fundamentais na vida nossa de cristão e edificantes. É uma edificação mesmo. Vamos tratar detalhes dessa edificação. Detalhes que aconteceram com Israel, que servem de exemplo para nós, e que agora são levados a um nível superior na nova e eterna aliança que nós vivemos. Não podemos desprezar esta obra tão extraordinária, essa vinda do Espírito de Deus e a modo como ela veio, que chegou a nós. Vamos aprender o porquê destas coisas todas, e tudo isso está escrito. São revelações que estão lá, estão escritas. Eu não vou falar algo que não veio da palavra de Deus, mas eu vou citar aqui essa palavra e trazer um entendimento que você vai julgar. E vai julgar e vai tirar proveito disso. Porque nós não vamos fazer as coisas porque nós ouvimos falar, mas porque fomos convencidos. Nós vamos ver que a obra do Espírito é nos convencer de 3 aspectos importantíssimos, que são do pecado, da justiça e do juízo. Mas esse é o assunto que teremos pela frente. Agora vamos nos colocar na presença de Deus em ação de graças por tudo isto, por esta obra que Ele fez, por estas 2 alianças que levaram a humanidade a ter a oportunidade de conviver eternamente com esse Espírito, que foi tão bem descrito ali por Salomão, e com o próprio Deus, com Jesus Cristo, com toda esta glória que está lá concedida a nós. E nós vamos entender como é que se constrói esse templo para que esteja ali e se estenda para a eternidade. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que nos tem dado. Ajuda-nos, Senhor, a levar adiante esta obra. Não somos capazes por nós mesmos, está bem claro. Jesus mesmo nos disse isso. Então nós oramos ao Pai e pedimos que Ele nos conduza, que Ele abençoe, Senhor, estas palavras, com a riqueza que elas contêm, que elas se abram no coração de cada um, e todos nós possamos dar o verdadeiro e bom testemunho.
o testemunho que nos leva à vida eterna. Amém.